Finalmente hoje estamos na nossa última aula sobre visão geral de sinais e sintomas cardiovasculares. Então, nesta aula, para finalizar o assunto, nós iremos ver um pouquinho dos efeitos dos medicamentos cardiovasculares e também sobre encaminhamento médico. Sobre, então, o efeito dos medicamentos cardiovasculares. Então, quais são os medicamentos que causam vasodilatação periférica? Os medicamentos que causam vasodilatação periférica, eles geram alguns sintomas como hipotensão, tontura e síncope. Esses medicamentos, quando combinados com intervenções fisioterapêuticas que também produzem vasodilatação periférica, como a hidroterapia e os exercícios aeróbicos, então eles precisam ser bem orientados. Existem medicamentos bloqueadores, beta-bloqueadores. Esses medicamentos beta-bloqueadores, eles limitam o aumento da frequência cardíaca que pode ocorrer à medida que os exercícios aumentam a carga de trabalho no coração. E aí vai gerar respostas cardiovasculares aos exercícios, podem ser limitadas. Existem também as drogas anti-inflamatórias não esteroides. Essas drogas anti-inflamatórias não esteroides, elas possuem a capacidade de neutralizar os efeitos anti-hipertensivos das enzimas inibidoras da conversão da angiotensina. Então, essas drogas anti-inflamatórias precisam ser monitoradas de perto durante os exercícios para que não aconteça uma pressão sanguínea elevada. Quanto aos alfa-1 bloqueadores, esse tipo de medicamento, eles diminuem a pressão sanguínea ao dilatar os vasos sanguíneos. O que é interessante? O fisioterapeuta deve estar atento aos sinais de hipotensão e taquicardia reflexa. Porque, por exemplo, a frequência cardíaca ela pode aumentar para compensar a hipotensão. Existem também as enzimas inibidoras da conversão da angiotensina, que são drogas altamente selecionadas que interrompem uma cadeia de mensageiros moleculares que constringem os vasos sanguíneos. Essas enzimas, elas melhoram a função cardíaca em indivíduos com insuficiência cardíaca e são utilizadas para pessoas com diabetes ou danos no rim. Os efeitos colaterais das enzimas inibidoras da conversão da angiotensina são a tosse seca e persistente. Essas enzimas, elas são conhecidas no mercado com nomes genéricos que são terminados em pril. Então, vocês devem ouvir falar já do benazepril, captopril, enalapril e lisinopril. Okay? Os nomes comerciais dessas drogas são o Lotensin, o Captopril, o Vasotec, o Previnil e o Zestril. Existem também inibidores da conversão da angiotensina 2. Quais são eles? É o COSAR, que é potássio de losartano, e o ISAR, que é a hidroclorotiazida de potássio de losartano. Okay? Outras drogas também, que são medicamentos que também constringem os vasos, são os bloqueadores do canal de cálcio. Eles inibem a entrada de cálcio nas paredes dos vasos sanguíneos, onde o cálcio trabalha para constringir os vasos sanguíneos. Os efeitos colaterais dessa droga, você pode perceber como inchaço nos pés e nos tornozelos, hipotensão ortostática, dor de cabeça e náusea. Esses bloqueadores, geralmente eles terminam o nome em pina, ou seja, amlodipina, felodipina, nifedipina. E os nomes comerciais dessas drogas é o Novartis, Plendil, Sular, Adalat e Procardia. Existem também os bloqueadores de cálcio que dilatam os vasos, certo? Então, eles dilatam as artérias coronárias para baixar a pressão sanguínea e suprimir algumas arritmias. Sobre esses medicamentos que existem no mercado é o Verapamil, que é o Verelan, Calan e Zoptin, e o Ditiazen, que é o Cardizem e o Dilacor. Existem também os nitratos. Os nitratos, eles dilatam as artérias coronárias e são utilizados para prevenir ou amenizar os sintomas de angina. Os efeitos colaterais dos nitratos são dor de cabeça, tontura, taquicardia e hipotensão ortostática. As drogas que possuem os nitratos é a nitroglicerina, que é o nitrostat ou nitrobid,
e o dinitrato de isorbida, que é o isobid ou isordil. Então, são as drogas que possuem os nitratos. Importante é que qualquer pessoa que esteja recebendo medicamentos cardiovasculares, como os que foram citados, especialmente ou em associação a outros medicamentos, ou drogas automedicadas, ou intervenções fisioterapêuticas que também causem alguma ação cardiovascular, essa pessoa deve ser monitorada de perto para sinais vitais durante a fisioterapia. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre encaminhamento médico, quando que isso acontece. Então, a pessoa que apresenta dor torácica, então a descrição e a localização da dor torácica associada com histórias de pericardite, infarto do miocárdio, angina, dor no peito, distúrbios gastrointestinais e ansiedade, tudo isso pode causar dor torácica e são frequentemente similares, são muito parecidos os sintomas. Apenas o médico é capaz de distinguir entre essas condições através de uma história cuidadosa, um exame médico e os testes. A dor substernal é severa da pericardite, quando existe essa dor severa, ela é característica da pericardite e imita também de perto a dor do infarto do miocárdio. Mas os dois distúrbios, tanto a dor substernal da pericardite como do infarto agudo do miocárdio, eles diferem nos fatores de agravamento e de alívio. Ou seja, diferente o que agrava a dor do infarto, o que agrava a dor da pericardite. Então, são fatores diferentes, tanto do agravamento quanto do alívio. A dor associada a distúrbios gastrointestinais envolvendo o esôfago pode gerar uma dor como a de angina pectoris, com desconforto precipitado ao reclinar-se ou as refeições, durante as refeições. A dor esofágica ela não é agravada por exercícios, ao passo que a dor da angina verdadeira é causada por exercício ou esforço físico, e a dor esofágica é aliviada com repouso. A dor esofágica e a angina, a diferença, ou seja, em ambos, tanto a ausculta como o ECG, eles fornecem ao médico informações valiosas e diagnóstico. Não é a responsabilidade do fisioterapeuta fazer a diferenciação diagnóstica entre as várias causas de dor torácica, mas sim, o fisioterapeuta precisa reconhecer os sinais e sintomas de origem sistêmica que podem imitar os distúrbios do sistema músculo-esquelético. Comparada com a dor da angina, a dor do distúrbio músculo-esquelético verdadeiro, essa dor do distúrbio músculo-esquelético verdadeiro pode durar segundos ou por horas, mas não é aliviada por nitroglicerina e pode ser agravada por palpação local e por esforço na parte superior do corpo. A entrevista do fisioterapeuta é muito importante. É um mecanismo primário usado para começar a explorar os sintomas relatados pelo paciente e é concluída através de um questionário cuidadoso ao cliente para determinar a localização, a intensidade, a frequência, os sintomas associados e os fatores agravantes e de alívio que são relacionados à dor ou aos sintomas, no caso, aos sintomas cardiovasculares. Então, a aula de hoje, finalizando, foi consultada pelo diagnóstico diferencial em fisioterapia. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.